Olá, eu sou Andréa Cassoni, gravando mais um vídeo para o canal Educação Sutil. Bem, ontem foi domingo, Dia das Mães, e a gente viu as redes sociais floridas, né? Muitas fotos das mães com seus filhos, eu mesmo postei os meus. E é lindo realmente, porque o amor de mãe é algo muito sublime, né? Isso eu não preciso ficar falando. Eu acho que é a expressão mais pura, é a expressão mais intensa que o poder criador colocou aqui como expressão da Terra. E isso é muito significativo. Só que olhando, né, os comentários e o que as mães estavam escrevendo, eu acho muito interessante. Uma coisa me chamou a atenção, porque várias mães, né, colocaram, e eu também já escrevi isso inúmeras vezes, né, dizendo que, né, meus filhos são a melhor parte de mim, que a minha vida ganhou significado depois dos filhos, enfim, são realmente expressões verdadeiras, lógico. Mas aí eu fico pensando, até que ponto a gente tem realmente consciência, né, dessa relação extremamente profunda, porque é um ser que se doa inteiramente para outro ser. Então, será que temos essa dimensão? Né? Ontem eu fiquei pensando, acabei escrevendo um texto e aí eu gostaria de ler esse texto para vocês, porque eu quero, né, que eu gostaria de poder passar para vocês todo esse sentimento que eu tive, né? E não esquecer de falar nada. Então, me deem licença, eu vou lendo o texto e comentando com vocês. Bom, Dia das Mães, redes sociais floridas, com fotos, mães, filhos e várias mães postando que os seus filhos são a melhor parte de si. Qual é essa melhor parte? A do self ou a do ego? Isso é muito importante. Que parte é essa que se expressa mais? O nosso ego ou a nossa centelha? A gente pode expressar nos nossos filhos a nossa melhor parte, sim, que seria a da centelha. Também, e infelizmente na maioria das vezes, a gente expressa o ego, né? Porque a gente cria os nossos filhos muito mais expressando o nosso ego do que expressando a nossa centelha. Quando a gente vem para esse mundo, nosso espírito precisa se manifestar na Terra. E então, cria-se para essa manifestação dois aspectos fundamentais para que a gente possa viver as experiências. A centelha divina, ou o self quântico, como queiram chamar, que é a expressão pura do Criador. É o princípio inteligente, é a nossa expressão, né, do todo que tudo rege. E o ego, que vai se formando com a nossa criação, as nossas crenças, o livre-arbítrio. A centelha traz a consciência do todo, do poder criativo, do mecanismo da vida, é o conhecimento da vida. Todos nós temos o conhecimento da vida. E o ego é uma manifestação temporária que vai atuar nesse momento, nessa vida, né? E no papel que você vai desempenhar durante todo, né, esse momento, né, esse aqui agora que estamos vivendo. O ego está muito ligado às experiências, às emoções e construções das relações terrenas. Ambos são muito importantes para a nossa manifestação. Só que quando a gente deixa a centelha prevalecer, a nossa vida muda totalmente. Quando a gente educa um filho, dependendo do grau da nossa evolução e conhecimento, damos intensidade ao ego, que são as emoções, ou à centelha divina, que é a sabedoria.
A maioria das mulheres educa com o ego prevalecendo, porque o consciente que se manifesta através da centelha, o conhecimento, a sabedoria, é uma relação muito, aliás, totalmente espiritual, mas a maioria de nós vive no automático. E estar no automático é deixar prevalecer sempre o ego, isso não há dúvida. Deixar pesar, falar mais alto as nossas crenças, os nossos paradigmas, os paradigmas da nossa criação, né, das coisas que a gente acredita e a gente vai passando tudo isso para os nossos filhos. Essa é uma criação egóica. Se você quer expressar em seu filho o melhor de você, que é fazer prevalecer a centelha, e o que vai acontecer com isso? Praticamente não haverá conflitos, haverá relacionamento sim, haverá construção de experiências, mas não de conflitos. Mas, se você quer educar de acordo com o que você acredita, com o que você acha que é melhor, sem a intuição participar desse processo, as relações ficam complicadas, porque a criança, principalmente no primeiro setênio, ela tem a centelha agindo muito fortemente. E aí essa centelha bate de frente com o ego da mãe. Então a gente vê inúmeros conflitos, né? Que a gente costuma nomear de conflitos de gerações. Quando a gente pensa em manifestação divina, em movimento do universo, nas ordens, né, que se apresentam na nossa evolução, e agora, gente, nós estamos num momento que a gente precisa prestar muita atenção, porque várias pessoas já perceberam que existe uma mudança na ordem do universo. Isso é importante. Já perceberam, né, que o poder criador, ele está em nós e ele está agindo cada vez mais em nós. Fazendo manifestar, então, muito mais o espiritual. É quando eu falo que a educação materialista está caindo, essa vida essencialmente materialista está no final, porque sim, realmente, o poder criador, ele vai atuar cada vez mais na gente. E aquelas pessoas que se sensibilizarem para isso, elas vão passar de uma maneira tranquila ao equilíbrio. Mas, por outro lado, as pessoas que não querem sair da Matrix, que não querem largar o ego, em que o ego ainda tem uma presença muito forte, a gente, né, começa a perceber muita corrupção, muitos crimes, suicídios. Isso é a expressão dos egos esperneando, querendo sempre dominar. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Temos que ter a consciência do poder criador, para que possamos realizar da melhor forma, do jeito melhor a nossa missão aqui na Terra. Quando estamos no poder do Criador, não existe conflitos, existe apenas relacionamento. E o todo, ele não iria criar os conflitos de gerações, já que as gerações, umas se perpetuam nas outras. Então, essas criações não são divinas, são criações, conflitos do ego. Quando o relacionamento é de ego para ego, uma pessoa, ela jamais quer ficar abaixo da outra. Então, a gente fica puxando a sardinha. Eu puxo a sardinha para o meu lado, você puxa para o seu. O meu ego não quer se sentir inferior ao seu. Então, aí, a partir daí, começam os conflitos. Quando a mãe tem domínio sobre o ego, e isso é totalmente possível, gente, pois depende de treino e de hábitos, o relacionamento fica infinitamente melhor e você constrói com o seu filho bases de uma educação integral, de uma educação realmente sutil. Nós precisamos viver com observadores, principalmente a mãe. A mãe precisa viver se observando, porque ela tem atuação direta nos seus filhos. Quando educamos com o ego, educamos o ego da criança. Na mãe,
a educação do ego ou da centelha, ela é muito visível, é mais visível até do que no pai. Por exemplo, a centelha atua quando a mãe, ela pressente alguma coisa que vai acontecer com o filho, ela tem a intuição de que, não, se eu fizer dessa forma, vai ser melhor para ele. Então, quanto mais equilíbrio, quanto mais estivermos educando na centelha, mais intuição, essa intuição materna que acontece de vez em quando, porque a gente tem as intuições e depois não tem, porque a gente atua na centelha, intuição, atua no ego, é conflito. Então, a gente, quanto mais ficar na educação sutil, mais ficarmos na centelha, mais intuição. E a gente percebe também que o ego atua quando a mãe joga no filho as suas frustrações e faz esse filho realizar o que ela não conseguiu realizar. Então isso a gente nota bem que a gente projeta nos filhos muito do que a gente não conseguiu, né? Muitas frustrações, isso é agir no ego. E que tal seria, mães e pais, saber como agir sempre educando através da centelha? Isso seria maravilhoso. E a nossa proposta é essa, a proposta da educação sutil é que a gente eduque através da centelha divina, do poder criador. Vamos deixar o ego mais camufladinho, não ao contrário como acontece, a gente deixa o ego inflado e a nossa centelha apagadinha, isso traz conflitos. Então a minha proposta é essa, vamos começar a pensar através desse vídeo quando que a nossa centelha atua, quando a gente percebe, né, a tranquilidade, a paz e a intuição da centelha divina e quando a gente deixa o nosso ego atuar, que é realmente através das brigas, dos conflitos, de ficar chateado, de emoções. Então, a proposta hoje é essa. Desculpem, eu li bastante hoje, mas é que esse texto eu escrevi ontem, então eu queria realmente passar para vocês dessa forma, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo.